Gente, eu vou começando por aqui. A primeira coisa que eu diria é boa tarde para todo mundo. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. A gente vai seguir hoje com uma proposição que é essa das entrevistas que a gente começou no Sincol do ano passado, que a gente teve a oportunidade de entrevistar a professora Lília Blima e também o professor José Ricardo Aires, sobre a professora Cecília Donângelo, assim como sobre o campo, melhor dizendo, a área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde. E esse ano, para essa edição do Sincol, a gente resolveu seguir com as entrevistas. Agora a gente vai ter a chance de ter uma conversa das mais saborosas com a professora Maria Novaes, com a professora Patrícia Coelho, assim como com a professora Maria Inês Nemes e o professor Mário Scheffer, sobre essa área, e que é justamente a área de política, planejamento, gestão e avaliação em saúde. Claro, isso fazendo parte desse aquecimento para o 9º Simpósio Discente da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que, vale lembrar, vai acontecer agora no dia 6 e 7 de dezembro, e cujo tema, vale também dizer, é o SUS e a saúde coletiva em tempos de Covid, o que nos ensina a experiência da pandemia. E aí, bom, com isso tudo na mesa, uma coisa que eu não fiz foi me apresentar. Eu sou Alexis Milonopoulos, eu sou pós-graduando, doutorando no programa. E aí, enfim, eu passo a palavra para o Jonathan e para a Luane também se apresentarem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonathan Vicente, eu sou mestrando aqui no departamento também, no programa de pós-graduação em saúde coletiva. É uma honra entrevistar os 4 professores que eu admiro demais, e para falar de um assunto muito importante, né, que é a política, planejamento, gestão, etc. E vamos levantar esse assunto em cada momento, em cada pedacinho da nossa entrevista. Muito obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Luane, eu sou residente do Programa Multiprofissional de Saúde Coletiva e Atenção Primária. Então, estou muito feliz, né, da gente estar aqui juntos nesse espaço. Legal. Então, bom, mais uma vez eu vou reforçar o agradecimento de terem aceito o convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E aí, uma primeira coisa para a gente ir aquecendo a conversa é um convite para vocês, professores, professoras, se apresentarem, contarem um pouquinho da sua trajetória dentro do departamento, dentro do campo, e enfim. Quer começar da mais velha? Eu acho que é melhor a gente conversar com quem tem mais história para contar. Seguindo, aqui sou eu, depois a Marinês, Patrícia, Mário, enfim, já são mais contemporâneos, assim, Marinês e eu somos também contemporâneas, a rigor, né? Então, eu estou no departamento como docente desde 1980, mas eu fui parte da primeira turma da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Medicina Preventiva, que começou em 83, e 73, quer dizer, 73, não, 73, é muito tempo, 73, e já era, então já comecei na área, mas eu era pediatra, até 1980 eu trabalhava com pediatria, mas sempre na área, digamos, pediatria social, então, desde o começo foi essa articulação entre a pediatria e a saúde coletiva. E a pediatria naquela época, até por causa da elevadíssima mortalidade infantil, era uma área de grande militância, né? Também, enfim, em termos da população, em discussão da saúde, da mobilização política e tal. E aí eu fui contratada em 1980, estou aqui e eu me aposentei em abril desse ano. Então, todo esse tempo eu fiquei aqui como docente e só saí mesmo para um pós-doc na França, de 90 a 92. Sempre fui dessa área, né? Eu acho que depois essa é uma área que ela é mais difícil de definir, eu acho, do que
do que a epidemio e as ciências sociais e humanas. Ela é mais heterogênea internamente, eu diria, né? Às vezes a brincadeira é de que se você não se enquadra exatamente na epidemia, nas ciências sociais, você deve ser da área de política, planejamento e gestão, porque você está ali meio, né? Não tão focado, porque eu acho que a diferença, para mim, a diferença é que epidemiologia e ciências sociais e humanas, elas focam, digamos, num campo de conhecimento, né, mais especificamente. E para mim, essa área, política, planejamento, gestão e avaliação, a gente inclui no departamento a avaliação, o foco, o que nos une é o nosso objeto, que é o SUS, né, no Brasil, e que são, portanto, os serviços, né, o sistema de saúde, os serviços e as políticas. Então, a gente tem uma enorme liberdade e variação, o que também se constitui num risco de qual método usar para responder às suas perguntas. A gente usa recursos, né, metodologias quantitativas, epidemiologia, enfim, e usa metodologias qualitativas, né? Então, essa é uma diferença muito grande para mim. Quer dizer, o que nos une é o objeto e não o método, tá? E isso, digamos, nos torna, então, próximos, porém, somos mais diferentes, digamos, né? Temos perfis diferentes, acho que só nós 4 aqui temos perfis distintos, de como lidamos com isso, né? Então, o meu interesse antes, já no mestrado e no doutorado, eu sempre, quer dizer, fui clínica, e eu gosto de ter sido clínica, porque eu ocupei esse espaço da ponta, né, de estar frente a um paciente, e ter que lidar com este momento que é muito sozinho, né, em que você tem que dar alguma resposta, e aí, a partir de 1980, já começando a trabalhar também com avaliação de tecnologias, mas ainda o meu mestrado, então, ainda, digamos, no mundo mais pediátrico, foi a história da puericultura, porque eu queria entender por que apesar de eu me esforçar muito como pediatra, em ser, assim, né, acolhedora, em explicar, enfim, me esforçar muitíssimo em ajudar e tal, os resultados que eu conseguia eram muito discretos, né? Aquelas crianças que estavam meio que começavam a ficar doentes com infecções e desnutrição, elas frequentemente morriam, apesar de tudo que a gente tentava fazer. E aí tinha muita discussão de que a mãe não está conseguindo aprender o que a gente está querendo passar para ela, em termos de esterilização do leite, essas coisas. Então, foi muita discussão de o quanto que há uma possibilidade de ensino e aprendizado e de troca na relação né, médico-paciente. E o doutorado já foi uma discussão sobre como se construiu historicamente o processo diagnóstico na medicina moderna. Tá? Muito Foucault, essas coisas. Então, o meu interesse é sempre mais na prática médica, digamos, né? E menos na macropolítica, é mais mesmo ali nas decisões que são tomadas no momento da atividade clínica, né? Mas aí, principalmente a partir dos anos 90, eu comecei a trabalhar mais intensamente, já trabalhava com avaliação de tecnologias, também com grandes projetos na FINEP e na OPAS, de incorporação de tecnologias, mas a partir dos anos 90 comecei a trabalhar com avaliação em saúde em geral, até com um ponto de vista de que
a avaliação de serviços, de programas e de tecnologias, elas se interagem, né? Elas são recortadas, mas, digamos, elas interagem porque incidem em momentos diversos de um processo que é único e grande, né? Então, e depois eu fui ficando mais mesmo na avaliação de tecnologias, o que então também incluía avaliação econômica como uma parte da avaliação da ATS, né, que se desenvolveu mais, principalmente no meu caso, a partir de 2005, com os estudos de avaliação econômica que o meu grupo fez para o PNI sobre as vacinas que foram sendo incorporadas. Tá? Então, é um percurso mesmo de olhar e, no fundo, tudo é meio parecido, porque tudo é dizer assim, bom, por que as pessoas decidem o que decidem, né? Qual a consequência dessas decisões? Desde a puricultura, no processo diagnóstico individual, mas também na incorporação de tecnologias, né? Então, tem sempre essa dimensão muito de compreender processos de como se decide determinadas coisas, com o uso, acho que esse é um ponto importante, com o uso da ciência. Quer dizer, eu sempre fiquei querendo entender qual é o papel, no fim, do conhecimento científico, entendeu? Nas decisões de várias ordens que são tomadas no sistema de saúde. Eu diria que é isso, tá? Pronto, por enquanto tá bom. Bom, então eu sou a Marinês, eu sou como a Maria médica, e eu trabalhei, antes de começar meu mestrado, eu era médica, eu me especializei em saúde pública e trabalhei durante quase 13 anos em centro de saúde, né? Então, eu era diretora, coordenadora de centro de saúde, mas era médica consultante também, atendia adultos, certo? E atendia adultos com doenças infecciosas, que acabou sendo muito, né? Até porque era difícil achar médico para atender tuberculose, arsenias e tal. Mas foi a minha proximidade, basicamente política, com o que viria a se chamar saúde coletiva, que a gente chamava de saúde pública, né? E que me aproximou do departamento. Eu comecei a fazer mestrado. O meu mestrado já foi sobre avaliação no programa de hanseníase, mas já era voltado sempre. Eu, como a Maria, eu sempre trabalhei na prática, e na prática do serviço. O que os médicos, sobretudo os médicos, né, que são assim, as figuras mais importantes no serviço de saúde, os médicos e a equipe faz, como é que se incorpora a epidemiologia, não exatamente a epidemiologia, mas como se incorpora o saber sobre o coletivo, ou não, né? Se incorpora ou não dentro da medicina e das equipes de saúde. E daí eu fui nessa trilha. Entrei no departamento quando eu era apenas mestre. Eu entrei como professora auxiliar, naquele tempo tinha isso, né? Você podia entrar sem doutorado, os doutorados eram longos, os mestrados também, né? Mais do que já são hoje, né? E daí, assim, eu dava bastante aula no departamento, porque como eu era uma figura preeminente entre os médicos sanitaristas, eu era convidada para falar sobre a minha prática. Então, era assim que o pessoal do departamento, né? Aí teve um concurso, aí eu fui ser diretora do Centro de Saúde de Escola, que eu dava vaga de diretoria, me convidaram para ser diretora. Fiquei alguns anos lá como diretora, e no decorrer desses anos surgiu uma vaga para professora, eu concorri, teve um concurso e passei, me tornei docente. Aí, logo depois, aí sim eu fiz doutorado.
e fiz um doutorado sobre a prática do centro de saúde. Depois disso, eu comecei a ficar cada vez mais encantada com a avaliação. Aí comecei a trabalhar mais de perto com a professora Maria, que me convidou para dar um curso de avaliação junto com ela e com o professor Ricardo, porque eu tinha feito um mestrado, um doutorado, mais ou menos, né, que tinha a ver com avaliação, e daí eu comecei a me enfranhar mais no campo da avaliação, mas sempre muito mais interessada no dia a dia do serviço de saúde, como que atende, como marca a consulta, quanto dura a consulta, o que a enfermeira faz, o que o nutricionista tem a ver com sei lá, com assistente social, né? Sempre interessada na prática do serviço. E daí veio a AIDS, que é até hoje o meu maior e mais importante objeto, os serviços que atendem pessoas com HIV. E daí também tem a tuberculose, tem a própria atenção primária, quer dizer, eu diversifiquei um pouco, embora assim, eu acabo sendo muito mais conhecida pelo meu trabalho com HIV do que como uma pessoa da área de avaliação, né, por conta que eu faço avaliação, mas como eu sou mais da AIDS, eu sou meio conhecida na saúde coletiva como a turma da AIDS, né? E que eu estou nessa até hoje, trabalho com tuberculose, com hepatite viral, com arseniase, mas o que todo mundo nota mais é o trabalho com AIDS, né? Então, eu me defino como uma pessoa que trabalha com avaliação de serviço de saúde. As pessoas que trabalham com avaliação gostamos e propugnamos que a área se chame planejamento, política, gestão e avaliação. De vez em quando aparece na Brasco esse nome, avaliação junto com a política e com, assim, depois, né, mas junto com a política e gestão. E, assim, especialmente o nosso recorte de avaliação, o recorte que a professora Maria e eu acabamos imprimindo para os nossos cursos, e foi como nós recebemos as pessoas novas, como a Patrícia, né? É um recorte muito, como ela disse, muito voltado para a prática do serviço de saúde, muito voltado para o médico, para a prática médica, como é que né, se faz o processo de incorporação de um conhecimento, e no nosso caso, um conhecimento da saúde da população, né, mais epidemiológico, se faz ou não, né, para dentro do serviço. Essa tradução do conhecimento, bem tradução, mas, enfim, essa conexão do conhecimento com a produção da viva da tecnologia, né? Eu acho que a Maria definiu super bem assim, essa sub-área, porque realmente nós nos definimos pelo objeto, enquanto a epidemiologia e as ciências sociais têm metodologias muito claras, não é? Nós não, é uma mistureba, assim, nós usamos o que precisa usar para o objeto. O que nos faz mais enfraquecidos, eu diria, vou ver se os colegas concordam, né? Porque no reinado do método, que já dura há muito tempo, né? Quem não tem metodologias muito bem definidas acaba ficando meio para trás, né? E veja só, enquanto os vários entre nós, né, os colegas que se definem como epidemiologistas, os que definem como cientistas sociais, trabalham, no entanto, com objetos que são também objetos da prática médica e da prática em saúde, de modo geral, né? Mesmo os mais epidemiologistas dos epidemiologistas, né,
eles têm vários tipos de investimento, de pesquisa e didáticos, né, com questões que estão postas para o serviço de saúde e para o conjunto de serviços, para as organizações de serviços, como os programas, e para o conjunto de saúde, do sistema de saúde, da relação entre os sistemas de saúde, né? Então, muitos de nós também trabalham e poderiam estar nessa área também, mas preferem, e eles têm razão de preferir, se autodefinir como da epidemiologia ou das ciências sociais, que realmente, do ponto de vista da política científica, tem muito mais prestígio, metodologias claras, revistas, etc. Só para terminar, eu queria dizer que, assim, primeiro isso, que eu sou, apesar de não fazer clínica já há 20 anos, né, eu sou muito médica, eu gosto mesmo de ficar cheio de saco de médico, de enfermeira, falando. Eu trabalho com qualidade nos serviços de saúde, né? E, finalmente, quando eu tive, em 2006, né, eu escrevi um primeiro artigo, né, aliás, a convite da professora Maria, como sempre, para uma revista boa, né, para os cadernos de saúde pública, sobre a metodologia que eu estava desenvolvendo de avaliação dos serviços que atendem pessoas com HIV. E um dos revisores, né, ele falou que aquele meu artigo não tinha nada a ver, porque eu não falava da política, da mudança nas iniciativas internacionais para ampliar o tratamento de AIDS, que eram capitaneadas pela OMS naquele tempo, que eu não falava do financiamento dos medicamentos, né, os famosos medicamentos de AIDS, que eu não falava nada disso, do que, afinal, eu estava falando, né? E isso foi paradigmático para mim, né, ao entender como que até mesmo o senso comum acha que se você tem a tecnologia, né, tem uma tecnologia disponível para abordar aquele problema de saúde, e tem dinheiro para contratar médico, fazer lá as pessoas fazerem, está tudo resolvido, né? É muito difícil você ficar nessa... Até hoje é difícil, e naquele tempo era muito mais difícil, né? Esse reconhecimento científico. Mas também queria dizer que eu gosto muito, né, do que eu faço, né? Então, isso é uma bênção, né? Porque a gente trabalhar no que gosta durante tantos anos e continuar gostando, né? Eu entendo os limites que nós temos, mas eu não perco a minha utopia produtiva, entendeu? De achar que é possível que fornecer insumos racionais, também é uma frase da Maria, né? Insumos racionais para a prática médica e para a prática de saúde. Acho que está bom. Agora é minha vez, né? Agora é sua vez. A Maria vai servir um cafezinho para a gente. Mas, gente, é um prazer estar com vocês hoje aqui, né? E eu sou a Patrícia Soares, e aí eu vim da professora Maria e a professora Marinês. É engraçado que eu fiquei relembrando a minha história aqui, né, de chegada ao departamento, né? Eu sou dentista, não sou médica como ela, sou profissional de saúde, e ouvindo a fala da Maria, né, eu fui odontopediatra por 10 anos, então eu cliniquei mesmo, sabe? Criança, mãe, falando no seu ouvido, sabe? Consultório, assim, de manhã até altas horas da noite. Então, eu realmente cliniquei. Eu acho que é muito importante a gente ter essa experiência clínica da ponta, né? E a minha trajetória, ao contrário da Marinês, eu acho que eu não tenho saudade da época que era clínica, não. Eu acho que foi muito bom
para entender como é que funciona a ponta, mas hoje, eu acho que há bastante tempo, eu não me vejo mais como clínica, mas eu acho que ter estado lá na ponta e entender como se dá esse processo, esses encontros, é muito importante para a gente entender e avaliar esses processos. Mas realmente não sinto saudade da época que era clínica, eu realmente gosto de pesquisa, né? Gosto de ensino, não me vejo mais como clínica há muito tempo. E eu acho que a virada ali, o turning point assim, na minha carreira, foi quando eu fui para os Estados Unidos em 2001, né? E eu apliquei para 2 projetos. Um onde eu ia fazer ortodontia, que era já o que eu fazia, então era uma prática clínica mesmo, na BU, e outro eu apliquei para um que era de administração de serviço de saúde na Harvard School of Public Health, né? E aí, para minha grata surpresa, eu fui aceita nos 2, e na hora eu não pestanejei, eu falei, eu vou para administração e serviço de saúde, né? E eu não tinha feito isso no passado, mas quando eu li os temas, o portfólio de disciplinas que tinha ali, eu disse, gente, é isso que eu quero estudar, eu acho que isso aí vai mudar minha carreira, vai ampliar minha visão da minha prática clínica, e eu acho que o impacto que eu posso fazer naquela época, né? Quando eu pensava assim, quando eu voltar ao Brasil, eu sempre, por isso que eu lembrei da fala da Maria, que ela falava assim, aquela coisa solitária no consultório, eu pensava assim, eu já fazia contas, eu dizia, se eu atender todo dia X pacientes como eu atendo, no mês eu vou atender tantos, no ano eu vou ter impactado tantas crianças, tantas famílias, né? E aí no primeiro projeto que eu fiz, que a professora Maria Novaes era coordenadora, a coorte de nascimento eram 3 milhões de crianças. Então, assim, aquele projeto nosso, que poderia facilitar a incorporação de uma vacina, no caso lá, a primeira em 2005 foi a rotavírus, pode impactar 3 milhões de crianças, entendeu? Então, ali eu disse, eu estou no local certo, é isso que eu quero fazer. Eu acho que a energia, essa paixão que a Marinês falou, eu gosto do que eu faço, eu realmente gosto. Eu venho para cá, eu estou aqui na sala que agora da professora Maria, que eu tô aqui nesse lugar agora. Eu adoro vir para cá, né? E apesar de ser muito trabalho, vocês sabem, vocês fazem parte do programa como a gente, né? A gente é o programa de saúde coletiva, não é aquela entidade, né? Nós, professores, pesquisadores, alunos, nós somos o programa, né? E eu acho que essa produção de conhecimento que a gente faz aqui é muito prazerosa, porque eu estou aqui, eu gosto de estar aqui. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu voltei para o Brasil, eu tive a sorte de ser apresentada à professora Maria. Então, eu estou no departamento, Maria hoje exatamente 17 anos, porque ontem a Bia fez 17 anos, a minha filha mais velha fez 17 anos ontem. E quando eu vim conversar com a Maria, um mês depois eu liguei e disse, professora, eu acho que eu não vou participar do seu projeto porque eu engravidei. E a Maria, não, que é isso, vai dar certo e tal, enfim. E aí, quando eu tive o bebê, que é hoje a Bia, que fez 17 anos ontem, então, eu acho que esse meu relacionamento com o departamento, com o grupo da professora Maria, é muito marcado para mim, porque é a minha filha é mais velha, então não vou esquecer nunca, né? Então, é isso. Aí eu comecei a participar de um projeto com a Maria, que a Maria era coordenadora, que são esses projetos de avaliação econômica e vacinas. Fiz meu doutorado, né? E aí eu acho que eu tive o privilégio, né? Que eu tive uma grande orientadora e uma mentora e amiga até hoje. Então, eu acho que isso assim, para vocês que são alunos, né? Que estão no processo de formação, esse relacionamento orientador, aluno, é super importante, sabe? E eu acho que isso a gente guarda para a vida. No meu caso, eu vou começar a me emocionar aqui, eu não posso, gente, mas eu sou assim, o olho enche d'água, eu não posso, por favor. E aí, chegando no departamento, né, eu terminei o doutorado em 2010, não, 2009. Em 2010 abriu uma vaga para a área que hoje sou eu e o Mário, né, para a área de avaliação, de política, gestão e avaliação. E aí, quando eu prestei o concurso, então eu estou aqui no departamento há 10 anos, que eu ingressei 1º de abril de 2011. Ingressando, eu tive também o privilégio, assim, eu fui muito bem acolhida, tanto pela professora Marinês como a Maria Novaes, que me convidaram já para participar da disciplina dela de avaliação. Então, eu já estava no departamento há algum tempo como pesquisadora de um projeto, então eu já conhecia as pessoas e eu fui muito bem acolhida por elas, assim, mais diretamente da minha área, né? Já me convidaram para participar da disciplina. Enfim,
Então, eu falando com vocês aqui, eu tô vendo que a minha vida são ciclos de 10 anos, sabe? Porque eu cliniquei 10 anos, aí eu fui para os Estados Unidos, aí eu, no mestrado, eu acho que a disciplina que realmente mudou meu curso de atuação foi a disciplina de avaliação econômica em saúde, né? Quando eu fiz aquela disciplina, eu disse, é isso que eu quero estudar. E é isso que eu venho estudando até hoje, né? E eu concordo com a Maria e a Marinês quando elas falam que o que nos une é o objeto, e eu discordo, aí vamos começar, é um bate-papo, né? A gente não precisa concordar em tudo, né? Então, assim, aí eu discordo um pouco quando fala que, não é que discordar, eu não gosto de ouvir isso, quando fala que a nossa metodologia é qualquer coisa, porque eu acho que assim, qualquer coisa assim, usa de um e de outro, não é isso que eu estou querendo que vocês disserem, mas eu acho que a gente, e principalmente eu, né, porque ao contrário, eu não me ligo muito às doenças ou ao paciente, eu acho que eu tenho me dedicado aos métodos, né, e à transparência dos métodos, e que o método seja muito bem desenhado, seja muito bem conduzido, seja muito explícito, né, então eu acho que a gente usa métodos da pesquisa qualitativa, usa desenhos de estudo epidemiológico, a gente usa as estimativas produzidas pelos estudos epidemiológicos, mas eu acho que eu acho que na nossa disciplina a gente enforça muito isso, o método, né? Explicitar o método, qual é o melhor método, a melhor estimativa disponível. Então, eu acho que a coisa do método me pega, porque eu acho que é onde eu tenho me dedicado nos últimos 10 anos, né? Então, assim, dentro do campo da avaliação econômica de tecnologias em saúde, mas principalmente, né, eu trabalhei muito com a Maria nos estudos das vacinas e nos últimos 5 anos tenho feito estudos na área de oncologia, né? Mas eu acho que o que não me move muito o objeto ou a doença é o método aplicado em várias situações, né? Então, por isso que eu digo assim, quando eu escuto um pouco, eu digo, não, mas o método a gente valoriza, eu não estou dizendo que vocês não disseram isso, mas a gente usa quali, quanti, a gente tem procurado fazer método misto hoje, integração desses métodos, a gente tem procurado ampliar, sistematizar esses métodos quando a gente pensa em estudos da ciência da implementação. Então, acho que essa área é rica, porque eu brinco com a Maria, a gente não tem só um martelinho, a gente não usa o martelinho em tudo, a gente olha para a pergunta, qual é o problema que a gente quer resolver e qual é o melhor método para isso. Então, eu me sinto bem de estar nessa área, que a gente não é tão a um método ou a um autor específico, a gente diversifica, né, e procura utilizar o melhor método para que melhor vai responder aquela pergunta de pesquisa, tá? Eu acho que eu falei demais, eu vou passar a palavra para o Mário. Muito bem. Não, primeiro, é uma satisfação, viu, gente, participar dessa troca de ideias, né? Cumprimentar aí minhas colegas de departamento e de área, né? Nós apelidamos a área de políticas, né? Porque, como a Marinês falou, a gente vai agregando nomes, mas é a nossa área de política, planejamento, gestão e avaliação em saúde. Né, e parabenizar os alunos, viu, Alexis, Jonathan, Luane aí, né, e os demais envolvidos no simpósio, né, essa iniciativa em promover o debate, isso é muito, muito importante, né. Bem, eu estou aqui no departamento na Preventiva há quase 10 anos como docente, e eu tenho talvez a trajetória assim, mais heterodoxa dos 4 docentes que estão aqui, isso porque a minha formação inicial ela foi em comunicação social, né? E depois disso eu fiz uma escolha e eu diria que eu tive uma sorte, um privilégio, porque lá no começo dos anos 90 eu tive uma formação muito sólida em saúde pública na Unicamp, né? Eu fui formado inicialmente pelo professor Gastão Wagner, pelo Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelson, pelo Emerson Merri, né? E depois disso, né? Estou dizendo então que eu estou aqui há uma década como professor, né? Primeiro como professor contratado, temporário, né, depois definitivo, né, mas antes, né, nas 2 décadas anteriores, eu atuei na gestão, trabalhei com o professor Gastão lá
na prefeitura de Campinas, né? E fui assim, né? Muito ativo no movimento social de saúde, como ativista, militante do SUS, né? Trabalhei em entidades de saúde, então eu vivia política de saúde na veia, né? Na minha vida inteira, assim, né? Depois de jovem, de adulto, e por incentivo do professor Moisés, com quem eu encontrava sempre em conferências, em conselho de saúde, eu decidi vir para cá e fui muito bem acolhido, né? E devo completar a minha formação aí sim mais acadêmica ao professor Paulo Elias, né? Falecido, a professora Ana Luísa, que aposentou-se, né? Então essa é um pouco a minha trajetória aqui. Hoje eu, né? Enfim, estou inserido na área, eu tenho algumas linhas de pesquisa mais específicas, né? Especialmente os recursos humanos em saúde, estudo muito a profissão médica e me interessa muito relações entre público e privado, né? Mas, já falando um pouco da área, né? Sempre importante reconhecer que a nossa área e todos que estamos envolvidos nela tem uma tradição, né, dentro não só a área, né, de políticas, mas a área de saúde. Na condução do sistema de saúde, né, tanto questões nacionais quanto internacionais. Eu acho que o que difere nossa área é que ela está sempre tentando responder a novos e a antigos problemas do sistema de saúde. Então, talvez essa seja uma primeira característica da área. A outra, né, e o Simprev está aí, né, expressa um pouco a potência do nosso programa de pós-graduação. A pós-graduação na nossa área está muito consolidada, né? São quase 100 programas, né? Não sei, eu acho que quase a metade, pelo menos uns 40, são programas profissionais, os demais são acadêmicos, né? Há arranjos muito diferentes, né? Tem uma simetria grande, não só regional, né? Maria comentou a questão da nossa área de forma endógena, ela é muito heterogênea, né? Mas também a nossa área ela tem ela se expressa de forma distinta nas instituições, né? Então, o equilíbrio, muitas vezes, dentro de um programa que tem as sub-áreas, o número de docentes, o espaço de cada área, isso também não é homogêneo, né? E acho que a outra característica da nossa sub-área, como a saúde coletiva em geral, mas acho que a nossa mais ainda, é o caráter interdisciplinar mesmo, né, constitutivo do campo, a ponto de acolher uma pessoa que vem, né, de uma formação original que nem é da área da saúde, né, e essas características que, enfim, terminam por agregar, né, profissionais com diferentes formação, muitas vezes, até pelos objetos complexos com os quais nós trabalhamos, essa integração é fundamental, né? E embora aparentemente parece que existe uma grande autonomia das sub-áreas, da epidemiologia, das ciências sociais e humanas, né, e de política, planejamento e gestão, vejam que temos até congressos e eventos independentes, né, essa integração das três áreas ela é fundamental. Né? Eu diria até que a nossa área ela se aproxima muito mais e se serve muito mais o tempo todo das duas demais sub-áreas do que o contrário, né? Então, essa questão multidisciplinar por natureza, né, tanto, né, que a Marinês disse, né, que Patrícia comentou também, né, eu diria que é multidisciplinar do ponto de vista metodológico e conceitual, né? E também, por isso, ela engloba outras áreas, né? O que eu gosto muito da nossa sub-área está sempre com a economia, com as ciências sociais, com a ciência política, com a demografia, com o direito, né? Não por acaso, né, o perfil dos pós-graduandos da nossa área, eles percorrem um pouco esses grandes campos do conhecimento, né? E eu diria que a nossa área ela se ocupa muito de pesquisas operacionais, né? São pesquisas
que produzem conhecimento sobre intervenções, sobre estratégias, serviços, tecnologias, né? Vejam aí as pesquisas de Maria Inês sobre qualidade dos serviços de AIDS, né? A importância desse aparato, né, de conhecimento que Maria Inês construiu, ou a incorporação de vacinas e tecnologias, né, pela professora Maria e Patrícia, né? Então, eu creio que nós temos essa questão muito forte na área, né? Mas é uma área que ela tem uma história, né? Ela tem uma história, ela muda com o passar do tempo, né? No passado era uma produção científica sobre sistema e políticas que se dedicava muito a uma perspectiva macro, às relações entre Estado e sociedade, aos contextos social, contexto político, econômico, né? Numa primeira lá, né, Maria que me ajude, né? Claro que eu estou falando aqui, eu entro ali no começo dos anos 90, mas muito antes disso, né, aquelas investigações seminais da década de 70, né, sobre determinantes econômicos, né, sobre a formulação de alternativas do que precisava vir, né? Depois a gente tem aquela produção da nossa área que antecedeu ali a conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, pré-constituição, né? Então, uma produção sobre as propostas de reforma, né? Muito, muito ali contaminado no bom sentido pela militância, né? Militância sociopolítica da época, né, vocês devem se lembrar, porque né, eu estou me referindo aqui aos alunos enquanto audiência, né, é a época da reforma psiquiátrica, da crítica à prática médica, né, de Cecília Donângelo, né, de tantas referências que questionava o modelo assistencial, surge a atenção primária, né? Estou esticando aqui, né? Mas para contar um pouco que depois essa história a gente tem a Constituição, tem o SUS, eu acho que a nossa área ela se voltou muito para essa questão do ordenamento jurídico, né? Então, como dar conta de descentralização, de municipalização, né? De acesso aos serviços, né? E aí, acho que isso vai por um tempo. Agora, eu diria que hoje, né, e não é uma crítica, né, mas é uma característica, uma descrição da área, eu acho que ela é marcada muito mais por uma diversificação, né, uma fragmentação de abordagens, né? Então, trata muito de políticas de saúde específicas, problemas de determinados grupos populacionais, né? Então, assim, muitos estudos de caso, de instituições, de práticas isoladas, né? Componentes assim, de cada pedaço do sistema, e em menor grau, né, e talvez seja essa a crítica, né, a gente tem muito pouca análise do processo político na saúde, né? Eu, pessoalmente, tenho, né, muito interesse, né, por essa agenda, né, que possa, de alguma forma, compreender melhor, não os fragmentos, os pedaços do sistema de saúde, mas a maneira como a sociedade hoje ela se organiza, né? Como é que diferentes atores, instituições estão interagindo para dificultar ou para favorecer os objetivos coletivos que nós julgamos que são essenciais. Bem, é isso por enquanto, né? Não sei, vamos lá, alunos, questões que vocês têm, né? Vamos conversar mais. Bom, gente, muito obrigado pela fala de vocês. Eu acho muito importante levantar esse tema. Aproveitando que já estamos no Mário, a gente já está chegando no meio da nossa entrevista, mais ou menos, já temos uma pergunta, aqui que correlaciona muito. Nos últimos 2 anos, nós estamos com a Covid-19, né? E isso levou, de certa forma, para a mídia, para o cotidiano da gente. Então, eu gostaria de saber dos professores, como vocês enxergam a política, planejamento, gestão e avaliação em saúde nesse contexto que estamos passando nos últimos 2 anos, né, devido à pandemia de Covid-19? E qual é a importância? E aí eu queria aproveitar e complementar nessa pergunta também, qual é a visão vocês acreditam que a visão da população e dos outros profissionais na área pode ter mudado devido à Covid-19? Vou aproveitar e vou começar pelo Mário, de trás para frente dessa vez.
que aí fica uma interação bem mais interessante. Por favor, Mário, professor. Então, não, claro, né, uma pandemia que coloca, né, em xeque e que desafia o sistema de saúde dessa forma, né, ela nos instiga e instiga a área a produzir conhecimento e reflexão. Mas algo que eu acho muito interessante desse momento, né, é que a pandemia abriu uma discussão sobre o sistema de saúde a comunidades muito mais ampliadas e diversificadas do que pesquisadores identificados exclusivamente com a sub-área de política, planejamento e gestão dentro da saúde coletiva, né? Então, eu acho que isso é algo que pode ser lido, né? Acho que quando falamos, às vezes, análise mais de autocrítica da área, né? Tem a ver com a própria incapacidade, né, que eu diria até que por conta também daquela fragmentação a que me referi antes, né, de dar respostas, de acompanhar, né, as grandes questões que afetam, de fato, o sistema de saúde, a vida e a saúde da população, né, mas esses debates que a pandemia suscitou, ele trouxe novos agentes. O que eu quero dizer é que a nossa área ela passa a ter outras interlocuções. Eu acho isso muito interessante, muito relevante. Vejam que durante a pandemia surgiram institutos de saúde coletiva para discutir, promover pesquisas, fazer pesquisa, rede solidária de pesquisas, com mais de 100 pesquisadores, né, conduzida pela USP, por pessoas que não eram da área de saúde coletiva, grandes investidores como o Lehman e o Armínio Fraga, criando institutos para promover a pesquisa em saúde, né? Então, isso, enfim, eu estou começando com detalhe, mas eu acho que essa é uma característica nova do momento, né? Acho que é uma questão que talvez ela demonstre um pouco, né, enfim, como que a gente pode também trazer para a área e que a pandemia possa servir para isso, fundamentos divergentes, né? Isso, para mim, faz falta na nossa área, né? Eu acho que fundamentos divergentes deviam compor mais o debate acadêmico na área de políticas, até para discutir sobre manutenção, sobre renegociação, né? O que seria uma agenda plural, né, atualizada, inovadora de pesquisas, né? Nós fizemos, né, acho que, eu não sei se Marinês, Patrícia se lembra, Maria com certeza porque participou em 2020, não, em 2000, até já tem uns 2, 3 anos, um simpósio no IEA da USP, depois podemos compartilhar o produto, quando discutimos o que seria uma agenda atualizada de pesquisa na área de políticas e de sistemas de saúde, né? Mais a diversidade teórica e metodológica que faz parte do nosso campo, né? E aí a pandemia ela chega justamente para colocar isso em questão, né? Reorganizar fronteiras do conhecimento, constituir novas redes, né? Então publicar, né? Quantas coisas foram publicadas de forma original, informes, boletins, né? Ou essa organização, essa multiplicidade de eventos, né? Quero só aqui concluir assim, o mundo mudou drasticamente, né, durante essa pandemia, né, e a política também mudou, né, a política em geral, está aí a ascensão, né, da extrema-direita, Bolsonaro no poder, né, e é nesse cenário que se dá a produção da nossa área da saúde coletiva, né. Eu acho que antes tinha mais confiança, assim, antes da pandemia, de que por meio da produção nossa de evidências, a solução para os problemas de saúde ela poderia ser facilmente identificada, né, a partir do nosso conhecimento gerado e, com isso, ser implantado, ser generalizado. Não é por acaso que muitos da nossa sub-área ocuparam postos em governos, né?
mas isso, né, eu creio que passa a ser um pouco mais contestado, né, e mais compartilhado. Não acho isso ruim, não. Acho que esse é um legado dessa pandemia. Eu concordo inteiramente com o Mário, né? Quando ele fala, eu fiquei imaginando aqui como os nossos objetos, né, viraram centro de discussão do público em geral, né? Então, eu sempre lembro aquela reunião lá da Anvisa sobre a reunião da Anvisa ao vivo sobre o uso emergencial das vacinas, né? Então, eu lembro assim na sala a minha filha de 12 anos, o meu sogro, o meu marido, gente que nunca ouviu falar de eficácia e segurança de vacina, todo mundo sentado ouvindo o técnico da Anvisa avaliar a qualidade do ensaio clínico que gerou aquela estimativa, né? Então, eu acho que a pandemia, por um certo lado, eu acho que para a nossa área é muito boa essa democratização dos nossos objetos, né? Que eu lembro também da Marinês, na nossa disciplina, quando ela dava aula, que ela dizia que o taxista perguntava, o que a senhora trabalha? E aí ela falava assim, eu pensava, eu vou falar que se eu sou médica ou eu sou trabalho, se eu for falar que eu trabalho com avaliação, é melhor eu dizer que eu sou médica, para eu explicar o que eu faço. Então, assim, para a gente explicar que a gente trabalhava com avaliação de tecnologia em saúde, era uma complicação. Agora, todo mundo discute a eficácia da vacina, todo mundo sabe o que é força de infecção, todo mundo fala de média móvel, todo mundo... Então, assim, eu acho que ficou mais fácil a gente comunicar qual é o nosso objeto de estudo. E eu acho que esse momento, se a gente puder alavancar isso, né, a gente enquanto área, já que houve essa democratização, houve essa chegada de mais gente para o debate, para as discussões, se a gente puder, eu concordo com o Mário, não acho isso ruim, né? Eu acho que essa democratização do que a gente estuda, do que a gente tem se dedicado, eu acho que se a gente puder alavancar e construir a produção desse conhecimento de uma forma mais coletiva ainda, e não só dentro, né, das universidades, a gente puder ampliar com outros setores da sociedade essa nova construção de conhecimento, eu acho que a gente, enquanto área, só tem a ganhar, né? Acho que é isso. Bom, então, seguindo aí a ordem, enfim, eu concordo absolutamente com tudo que Mário e Patrícia falaram, né? Quer dizer, o real é realmente dialético, né? Vem uma bomba dessa que cai sobre nós, né? Como uma bomba mesmo, né? E produz revoluções, mudanças de paradigmas, porque é um acontecimento capaz de chacoalhar, né? Tanto a produção do conhecimento quanto a prática, né? Então, nesse sentido, nós podemos aproveitar as oportunidades, né? E falando agora do menor, né? Acho que a pandemia do dia a dia do serviço, como eu gosto de falar, né? A pandemia também impactou o atendimento à saúde, as práticas de gerenciamento técnico e de atendimento às pessoas, né? Elas foram suspensas e depois tiveram que se reinventar de um jeito bastante improvisado, porque são muito tradicionais e muito arraigadas. E eu nem sei se mas dando a oportunidade para nós estudarmos e mostrarmos de um modo um pouco mais claro o que, afinal, né, exatamente o que, afinal, adianta toda essa estrutura que nós temos. Quer dizer, qual que é a real utilidade e efetividade de uma imensa estrutura com profissões absolutamente, assim, quase totalmente autônomas, como a profissão médica, diante de um evento, não é? E se colocando práticas jamais pensadas, como as telepráticas, por exemplo, a telesaúde, a telemedicina, que assim, são mudanças, enfim, que aos quais os serviços de saúde foram obrigados a fazer, né?
Então, como a introdução de um acontecimento tão grave como esse provoca a introdução de novos modos de organizar o trabalho. E, então, isso é em si produtivo, né? Não quer dizer que o trabalho vai mudar. A tendência é voltar aos paradigmas anteriores, aos modos, né? Os processos de trabalho anteriores. Mas nada mais será o mesmo, né? E aí está uma oportunidade de praticar mais, tanto a oportunidade como a necessidade de sermos mais plurais na produção do conhecimento. Porque essa segmentação, ela assim, que o Mário falou assim, eu estou só descrevendo, não estou criticando, então, mas eu estou criticando, não é? Essa segmentação, eu vou criticar, essa segmentação ela acaba por ser historicamente paralisante, não é? Como ela se mostrou em alguns momentos da pandemia, onde a saúde coletiva não tinha respostas também, não é? Não tinha respostas abrangentes o suficiente para intervir, não produzir evidência, nunca produzida evidência suficiente para intervir de modo firme num acontecimento como esse, né? E quanto mais nós nos segmentarmos, né, mais isso, maior será a nossa ineficácia social, né? E isso é muito importante. A saúde coletiva é um empreendimento ético e político, né? Mas para fazer com que esse empreendimento ético e político seja menos discursivo e mais efetivo, né, ela precisa se unir melhor, se integrar realmente melhor, né? Não tenho muito a acrescentar, porque na realidade vem uma conversa em que a gente vai, digamos, acrescentando. Eu só vou reforçar que eu acho que a pandemia, de fato, sacudiu muitas das nossas certezas, né? Quer dizer, a gente, enquanto até uma visão, digamos, da saúde coletiva, de um período muito virtuoso, de enorme crescimento, enorme ampliação de quadro, de pós-graduação, de ocupação de cargos políticos, etc. e tal, e de fato uma certa segurança ali, assim, né, até 2012, por ali, 13, assim, de que aqui vai continuar tudo bem, só melhorando, entendeu, assim, e não, né, e a gente vê a fragilidade de um lado, eu acho que uma grande fragilidade de, por exemplo, no meu caso específico, o PNI, com quem a gente tanto colaborou, né, e construiu, enfim, também conhecimentos e processos e regulações e não sei o que lá, como isso, numa canetada, perde o sentido, né? Ao mesmo tempo, e isso às vezes era uma discussão até durante a pandemia, dizer assim, bom, mas vamos batalhar para que um mínimo de rotina continue, porque também não vamos dizer que, então, para tudo, não pode parar tudo, né? Então, é interessante essa combinação entre como é frágil, de um lado, por outro lado, como muitas coisas, e isso é um ponto importante, não são da saúde coletiva mais, são do sistema de saúde, e isso, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falei, porque na saúde coletiva, e até como, enfim, meio que, né, das origens da saúde coletiva, em que o SUS é nosso, sabe, da saúde coletiva, nós que fizemos tudo, nós que não sei o que, etc e tal, né? Eu falei, não, gente, claro que fomos importantes, mas o SUS só é o SUS porque tem milhares de pessoas trabalhando, atendendo, sendo gestor, e que nem sabe muito
saúde coletiva, sub-áreas e não sei o quê, né? Nem está muito interessado nessa discussão. Então, eu acho que isso, por exemplo, foi interessante, quer dizer, de um lado, uma grande fragilidade na estrutura macropolítica, né? Mas uma resiliência e uma permanência, digamos, de rotinas e responsabilidades assumidas pela base ali, ou pelo, né, um nível intermediário. Então, isso é interessante pensar, e aí eu acho que é uma lição para a saúde coletiva, no sentido dela se perceber em relação ao SUS, certamente, enfim, né, as políticas, como tendo que ser, ela é parte de áreas de conhecimento e grupos de ativismo muito maior, né? Não é o superego do SUS, ok? Né? Então, assim, deixe de ser o superego do SUS. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente aprendeu. Ao mesmo tempo, a gente também, o que a gente viu é que é bacana o exemplo da Patrícia, que todo mundo começou a discutir, enfim, eficácia e infecção e não sei o quê, mas muitos sem entender do que se trata, né? Houve uma apropriação de termos, né, e de nomes de coisas, mas que, se você for perguntar, fazer entrevistas, enfim, inquéritos em que me explique o conceito, vai ser um horror, ok? Porque não é todo mundo que tem ferramentas, não é que é burro, mas não tem ferramentas, digamos, em termos de conceitos prévios, para entender, e porque não é necessário na vida diária, né? Eu sempre faço também a comparação, quer dizer, se a gente para tudo tivesse conhecer para saber se vai funcionar, se tivesse conhecer, toda vez que você atravessasse uma ponte, você tinha que saber se o cálculo foi bem feito. Não, você supõe que houve pessoas que entendiam daquilo, fizeram bem e houve um controle para que aquilo fosse bem feito. Então, não é necessário que todos saibamos tudo o tempo inteiro sobre a saúde, não é? Mas que há, de fato, enfim, colaboração e interdisciplinaridade. E aí a gente viu, por exemplo, os virologistas cresceram muito e viraram epidemiologistas, né? Em certo sentido. E, às vezes, falavam bobagens, não é? Porque, claro, não está escrito aqui, né? Aqui termina a virologia, aqui começa a epidemiologia, né? Então, às vezes, a gente também não percebe quando você começa a entrar num território que, a rigor, você não domina, né? E começa a falar bobagem. Então, eu acho que houve disputa mesmo, de atores e de áreas para ocupar o cenário, bem ou mal intencionado, né? Acho que a maioria bem, mas houve disputa, claro que houve disputa, né? De quem são as pessoas que são chamadas para dizer o que vai acontecer com a hecatombe e tal, né? Nicoleles, enfim, né? Que faz robô, enfim, entendeu? Mas passou a entender muito também de tudo. Assim, outro, um sub-recorte específico que eu achei bastante interessante, porque para fazer avaliação, a gente tem que também sempre trabalhar muito com o sistema de informação, né? Construção da informação, qualidade da informação, sistemas de informação. E já vinha vindo há algum tempo o crescimento enorme, né, por desenvolvimento tecnológico da área computacional, né? A computação é uma área que se desenvolveu, é a novidade, né, do mundo, a internet, enfim, né, computação, transformou o mundo. Então, a área computacional mudou o cenário do mundo e ela também começou a se interessar pela área da saúde, né?
E a gente viu, quer dizer, em muitas dos primeiros, pelo menos, aqueles modelos todos que foram feitos, né, modelos preditivos, etc., era um povo da computação, né, com, às vezes, pouco conhecimento de epidemiologia e de biologia mesmo da doença, entendeu? Então, eu acho que foi um alerta também especificamente para os epidemiologistas, né, por exemplo, de que tem coisa acontecendo que a gente não prestou atenção, também na área de conhecimento, e mais particularmente, eu acho isso para a epidemiologia, e a sua relação com a área computacional. Então, isso que vários nós falamos de forma diferente. O mundo mudou, soltou uma bomba, enfim, né, mudou no macro e em nós internamente. Mas muitas coisas permanecem, mas os arranjos, enfim, são outros. Então, é um grande desafio, mas vai nos marcar das próximas gerações. Não é, né? Não é uma coisa nem um pouquinho trivial que aconteceu e não vai passar, né? Vai ficar e a gente vai se transformar a partir dessa pandemia. É isso. Eu posso só retomar uma fala da Maria, que eu achei super interessante, eu achei que ela ia... Posso? Eu achei que ela ia desenvolver agora, quando ela falou assim, que a gente estava muito confortável, que aquela ciência que a gente produzia, né, Maria? Ela era interessada em saber como aquela ciência que a gente produzia, de fato, impactava o sistema de saúde, impactava a atenção. E aí, uma coisa que também a gente viu muito nesses 2 anos, né, é que nem sempre a qualidade do estudo, né, se a ciência produzida que estava orientando a política, né? Ou se a política, em vários momentos, a gente viu fazer um uso da ciência produzida a seu favor, né? Então, eu pensei que a Maria desenvolveu isso agora. A gente viu esse uso instrumental dos estudos, né, do desenvolvimento científico, em alguns momentos, de lados diametralmente opostos, né? Então, assim, eu vou pegar esse grupo de estudos para dizer isso agora esse grupo de estudos não tem boa qualidade, não é mais isso, é aquilo. Então, esse uso, do conhecimento produzido para a gente, que é tão caro, né? Pelo que a gente se dedica a vida a estudar, a produzir, a fazer da melhor forma possível, a gente viu esse uso político indevido várias vezes durante esses 2 anos, né? Então, toda hora a gente tinha uma notícia que a gente fala, não é possível que isso está falando isso dessa forma que a gente acabou de discutir, tem todas as evidências científicas, né, defendendo esse ponto de vista ou aquele, e aquilo era simplesmente, quando a Maria falou assim, os epidemiologistas têm que tomar cuidado, né, não é só o desenho do estudo e o melhor dado, o melhor modelo que vai ser construído que vai direcionar a política pública, não é isso, tem muito mais por trás do que essa ciência que a gente vem tentando produzir da melhor forma possível, né? Mais isenta possível, né? Mas eu volto a falar para você, Maria. Não, deixa eu só acrescentar aqui por um exemplo também, mas que diz bastante, as vacinas, né? As novas vacinas. Quer dizer, a gente, eu e depois a Patrícia, a gente participou ativamente do desenvolvimento da ATS como política no Brasil, né? A Conitec, suas atividades, etc. e tal. E defendeu formas de decisão de incorporação. Na hora da pandemia, ninguém ficou calculando custo-efetividade, porque esse não era um valor, isso não era... Tem que ter a vacina, não interessa a efetividade, mas o custo, alguém falou em custo, né? Assim, em termos dessa relação, se é uma boa relação. Então, a gente vê, enfim, que quando o mundo muda muito radicalmente, em guerras, em pandemias, e que valores sociais adquirem outras dimensões, frequentemente a ciência perde sua, digamos, né, sua influência. Eu acho que isso aconteceu. Então, eu queria só acrescentar, só lembrando
que nós tivemos uma outra hecatombe, né? Uma tragédia política, né? Que, inesperada, né? Inesperada, porque acho que nenhum de nós imaginava um tal grau de organização e poder de destruição, né? Como é o governo Bolsonaro, né? E com toda a sua popularidade e com toda a sua, enfim, o seu exército de guerreiros, né? Guerreiros destemidos, inclusive, né? Então, não era esperado uma insurreição desse tipo, né? E que aconteceu. 2 hecatombes ao mesmo tempo. Só lembrando dessa coisa pequena aí, né? Só faltam 10 minutos agora, mais ou menos, né? Então. A gente já está encerrando aqui, né? A gente até tinha outras perguntas, mas com o avançar do horário, né? O professor também tem outro compromisso, a gente optou por encerrar agora. A conversa foi muito rica, vocês até ao longo do debate já foram respondendo algumas perguntas que a gente tinha elaborado. Então, muito obrigada pela participação de todos. Se alguém quiser fazer alguma consideração final para a gente encerrar essa nossa conversa, mas de resto, a gente queria convidar vocês para o simpósio e agradecer mesmo a participação. Tá bom, obrigada a vocês. Nós agradecemos, foi muito bom. Um ótimo bate-papo, viu? Mas eu quero ouvir Alexis e Jonathan como uma pequena síntese final. Bom, queria agradecer pela conversa, pelo papo. Realmente, a gente já tinha algumas perguntas e as perguntas vocês acabaram respondendo durante a fala de vocês. Então, praticamente foi extremamente prazeroso. Não é uma área, na minha área de atuação, né? Eu estou nas ciências sociais e humanas e política e planejamento é muito interessante. Praticamente engloba tudo, na verdade, né? E eu acho muito importante levantar esse assunto. A entrevista, que é uma roda de conversa, na verdade, que a gente tinha ideia, né, de uma rodinha de conversa, acabou sendo uma roda de conversa no final, com certeza. E eu gostaria muito de agradecer pelos professores, pela disponibilidade, aos meus colegas, e eu vou passar a palavra para o Alex também, por gentileza. Legal, gente. Então, bom, mais uma vez eu vou agradecer de novo, vou reforçar todos os agradecimentos e descaradamente ia ser uma roda de conversa e descaradamente virou basicamente só um aperitivo para uma conversa, né? Porque daria para a gente seguir desdobrando esse papo todo em muitos sentidos, inclusive não só porque, de fato, muitas questões que entraram, que foram abordadas, têm uma complexidade, têm implicações e correlações com questões as mais diversas no campo, e que são das mais nutritivas, e que a gente tem se debruçado, seja em seminários, seja no próprio simpósio, seja em outras ocasiões, mas uma fala que eu acho muito saborosa, né? Remete à própria ideia de que o que nos une é o objeto e não o método, mas ainda assim essa própria pluralidade de métodos e modos de colocar um problema, de se relacionar com um problema, a gente tendo cada vez mais contato com isso, inclusive na interface também com a prática médica, com níveis macropolíticos, micropolíticos, mesopolíticos, se a gente quiser, isso tudo é de uma riqueza absolutamente deliciosa. Então, enfim, agradeço mais uma vez, deixo mais uma vez o convite para a gente seguir conversando no simpósio, e é isso. Muito agradecido. Vai ser um sucesso, como sempre, viu? Parabéns pela organização, conte sempre conosco, estamos juntos. Muito obrigada pelo convite, adorei participar, viu? Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau para vocês.